Fala, nação! Uma entrevista explosiva do presidente do Flamengo, nação. Tudo sobre o estádio do Mengão, sobre a contratação de jogadores, sobre o Wesley. O que você achou dessa entrevista, nação? Tá bom? Nos ajude interagindo neste vídeo aí. Se você é rubro-negro, então faça sua inscrição para ajudar o nosso canal, tá bom? E compartilhe nossos vídeos para seus amigos. E não esqueça do like, dê o like para que este vídeo venha alcançar mais rubro-negros, tá bom, nação? Assiste este vídeo até o final, nação, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Isso aqui é Flamengo, tem que respeitar o Mengão. Daqui pra frente, só vai dar Mengão, nação. Rumo ao título mundial de clubes, nação, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, nação. Até a próxima. Um abraço. Mundial é uma vez a cada 4 anos. É claro que a prioridade é o brasileiro e a Libertadores. Isso não resta nenhuma dúvida para quem está no futebol. Eles não têm dúvida nenhuma disso, do que é a nossa prioridade. Mas o Mundial você não precisa motivar ninguém, né? Olha a dimensão que isso tem, né? Para vocês, para todo mundo, é legal você interagir, você conhecer outros lugares, ver os estádios que a gente está vendo, interagir com as pessoas que estão interagindo. Então você sai de uma experiência dessa, todo mundo sai melhor. Não é só o atleta, é o profissional que está aqui, o jornalista, o médico, o fisiologista, todo mundo aprende alguma coisa com isso, né? E quando a gente volta, a gente olha para casa e depois isso aqui podia ser melhor. Então eu acho que todo mundo ganha com isso. Eu acho que a motivação sempre existiu. Se surpreende, eu tenho uma visão de que nós temos, né, e o Nelson Rodrigues já dizia, aquele complexo de vira-lata, né, de achar que a gente é inferior em tudo e tal. Não é verdade isso. Na hora que a bola rola 11 contra 11, você vê que as coisas podem ser diferentes. Eu não sei se deu com todos os clubes, mas com os clubes top do Brasil, os clubes do Brasil, assim, nós estamos trazendo aqui os 3 últimos campeões de Libertadores, né? Então, estamos trazendo o Palmeiras, que é um clube que está muito bem no Brasil, quer dizer, 3 times do Rio de Janeiro, então é um momento especial. Então, achar que esses clubes conquistaram o que conquistaram por acaso, não foi por acaso. E os europeus, o futebol europeu, né, que está numa prateleira de cima em termos de qualidade, ele tem fundamentalmente jogadores de todos os lugares do mundo. Muitos da Argentina, muitos do Brasil, muitos do Equador, né? Muitos da Colômbia. E isso tem feito também os campeonatos deles serem melhores. Na hora que você consegue ter jogadores nessa qualidade aqui, você tem um processo de melhora importante também. Então o que acontece é que, como não havia esse tipo de torneio, só tem aquele no final do ano, onde você faz 1 ou 2 partidas, né? Fica o estigma de que o futebol sul-americano não é tão forte. Mas quando você coloca no modelo de competição desse, onde você tem que jogar 3 partidas no primeiro grupo, você vê, na maioria dos grupos está chegando na 3ª rodada aí, todo mundo fazendo conta para ver como é que vai ser com o saldo de gols. Eu não sei se o time tal vai fazer 4 ou 5 no outro. Bom, para quem achava que ia ser fácil, eventualmente, está claro que não é tão fácil assim, né? É mais fácil falar do que fazer. Eu não falei nada com eles até agora, porque tem sido super corrido. E o que acontece? Hoje aqui eu estou sem fazer praticamente nada, né? Mas tem gente que está envolvido com o jogo. Então, ontem eu estava muito envolvido com o jogo e tinha gente que não estava tão envolvido com o jogo, não? Então você acaba que se descasa. Mas a gente, com o Mário e com o JP do Botafogo, a gente se encontrou no evento lá do governo do estado, da Secretaria de Turismo ali no Lagoon, no Rio de Janeiro, junto do clube. E foi muito bacana, a relação que a gente tem, uma relação bacana no futebol carioca. Ela melhorou nos últimos anos. E eu sempre advoguei isso, entendeu? Dentro de campo, o couro tem que comer, eu quero que o Flamengo ganhe, dane-se todo mundo. Mas fora de campo, nós temos que ser amigos, temos que ser parceiros, fazer o negócio crescer, né? Então, eu acho que isso tem sido bom. Eu acho que vai ser bom para os clubes brasileiros, vai ser bom para o futebol carioca, né? Tinham vários memes, brincadeiras ontem nas redes sociais, falando, pô, difícil mesmo é o campeonato carioca. Agora os caras estão vendo como é difícil ser Madureira, Boa Vista. E qual é pela premiação, Bárbara? Está vendo um caminhão de dinheiro aqui para essa participação? Dinheiro nunca é demais. Dinheiro nunca é demais, que a gente tem fome, a gente quer contratar mais gente, quer trazer mais gente para fazer esse elenco mais forte. Então, só mostra como o negócio pode crescer no Brasil, né? Olhar que a gente talvez seja a 8ª, 7ª liga do mundo, eu acho que se a gente organizar a coisa dá para ser a 3ª. Primeira, 2ª não dá, mas eu acho que no horizonte de 5, 10 anos é bom você ter perspectiva, né? Acho que dá para a gente ser a 3ª liga do mundo. E esse Mundial de Clubes eu acho que veio para ficar. Acho que isso veio para ficar. Na minha opinião, vai acontecer que a Copa do Mundo vai acabar virando uma coisa parecida com a Olimpíadas. Alguém comentou isso hoje. Vai ser uma coisa mais de celebração, de integração entre os países. E o Mundial de Clubes vai ser a Vera mesmo, que traz a paixão, né? Que traz a torcida da gente aqui dando um show.
Eu não sei quem deu mais show ontem, se foi o Flamengo deu show com a torcida fora de campo. A torcida foi absolutamente especial. Obrigado a todos vocês aí pelo apoio. Muito bacana. Aproveitar que a gente está vendo o Wesley aqui no campo com o Luiz, né? E tem uma expectativa em relação à venda. Você estava em contato com o pessoal do Chelsea, né? Até falou sobre a confiabilidade deles. Teve alguma conversa sobre o Wesley? Eles não ficaram de alguma forma? Não, existem muitas sondagens, né? Mas conversa concreta só teve uma até agora. Pode falar pra gente? Não, claro que não. Claro que não. Fica à vontade, pode perguntar. Não tem problema nenhum. Mas assim, eu acho que é natural, né? Porque mas foi agora nessa janela essa conversa? Não, já era uma conversa que havia um tempo, Mas é assim, é um namoro que pode evoluir, pode dar em casamento ou não. O que acontece é que a gente tem uma situação mais robusta hoje. A gente não tem que vender o almoço para pagar o jantar. A gente não vai fazer nenhuma transação. Eu não vou pegar para vocês muito boa embaixo, né? Então, isso vai evoluir naturalmente. Eu acho que naturalmente vão vir propostas, mas assim, nossa intenção não é vender o atleta. No caso, como o Wesley tem um exemplo que você falou, só mais um exemplo, mas para vender um jogador que tem um encaixe que a gente tem no elenco, né? Num ano difícil como esse, que a gente quer ganhar tudo, né? Então você tem que buscar um equilíbrio ali, né? Entre o veneno e a dose. Você vende 2 jogadores, faz muito dinheiro e perde um título ali na frente. Então o Flamengo não é banco. Então a ideia é você ganhar tudo, né? Não perder as oportunidades que você tem de fazer transações que sejam boas para o clube e para o atleta, e você trazer outros atletas que de alguma maneira reforcem ainda mais o elenco. Então é um jogo de xadrez, né? Não é um movimento só. Então não é só eu vou vender o jogador se me pagarem mais. Eu consigo repor, eu tenho possibilidade de repor. Quando eu olho para frente do ano, esse jogador que eu vendi dessa posição, eu tenho alguém em casa que possa assumir esse papel, eu tenho um backup para ele. Então tem todo um trabalho de planejamento de médio e longo prazo que a gente tem feito. E quando eu elogio um elenco do Flamengo, esse é um trabalho de muitos anos, não é um trabalho só de agora. Não é só de agora. Os reforços que nós trouxemos, a gente não tinha um caixa forte no início do ano, né? Então as pessoas diziam, não, o cara não vai conseguir trazer ninguém. A gente trouxe Danilo, trouxe Jorginho, trouxe Juninho, que ainda vai dar frutos. Vamos lembrar que tem jogadores hoje que são considerados imprescindíveis, fundamentais, e que tiveram 6 meses terríveis quando chegaram no Flamengo. Tem vários, né? Você pega o Michael quando chega no Flamengo, o cara foi revelação do brasileiro e tal. Em 21 foi o jogador do campeonato, arrebentou, jogou muita bola. Então, o Arrascaeta, que era o único uruguaio, né? Sem raça que tinha. Então, falava essas bobagens, mas você vê, no tempo, né? Você precisa de um elenco, né? Então, não é só você comprar ou vender um atleta, o próprio Varela, Pulgar, demoraram um tempo, o Pereira para se adaptar, pois é. O Rossi, quando chegou, ficou lá por uma escolha como reserva do Matheus Cunha, né? E hoje é uma segurança para a gente. Então, um processo de longo prazo, de avaliação importante e tal. O que acontece é que tem um plano para todas as posições. Não necessariamente a gente consegue trazer os jogadores que a gente gostaria, seja por uma questão de time, interesse do atleta, preço. Mas o Jorginho deu certo, né? Você falou, eu lembro que você falou na CBF que vocês não queriam qualquer jogador, queriam o Jorginho. É isso. Deu certo. É isso. Ô Bap, em cima do que você estava falando do contato com o pessoal do Chelsea, o Boto viveu a vida dele todo em contato com os dirigentes europeus. Você acha que isso vai facilitar o caminho do Flamengo nas janelas com relação ao acerto nas contratações, por ele conhecer diretamente os dirigentes de lá? Eu acho que conhecimento sempre ajuda. Credibilidade é importante. Eu sinto um orgulho enorme como rubro-negro, que quando eu me envolvi com isso, e a gente ganha a eleição de 12, não tinha dinheiro para comprar papel higiênico no clube. Não tinha dinheiro para comprar lâmpada no banheiro. Então os caras diziam, olha, não vá ao banheiro depois de 7 da noite, não, que é escuro. Isso é uma vergonha enorme para o clube como o Flamengo. Então quando a gente hoje olha que a gente compra jogador de qualquer clube do planeta, e que a nossa palavra vale, quando a gente diz que vai pagar em 2, 3 anos, a gente realmente paga, isso enche a gente de orgulho. O mercado internacional sabe disso. Muitos dos vendedores de atletas dizem, olha, para o Flamengo a gente vende sem garantia bancária. E garantia bancária, para quem está no Brasil, fazendo dinheiro em real,
para botar um jogador, para trazer um jogador lá de fora, às vezes faz o jogador ficar 30% mais caro. Você não consegue trazer o jogador se você não tiver credibilidade. Então, na sua pergunta, tem uma questão de credibilidade, de imagem, e a coisa da relação pessoal, claro que ajuda. Então, trazer um cara do nível do Boto, que tinha transação, que transacionava com todos esses caras, ajuda no processo. Mas é um conjunto, não é uma coisa só. Aí, se o Boto estivesse no Brasil, em outros clubes que sabidamente não pagam nada, nunca ninguém, eu acho que o Boto, com todo o relacionamento que ele tinha com os caras, não seria tão simples, né? Então, eu acho que é sempre um conjunto de coisas. O Caixa está melhor que isso, né? Então o torcedor pode ficar esperançoso. Não tem como estar, não tinha como estar pior. Então, assim, né, eu tirava 1 na escola, agora eu estou tirando 6. Melhorei muito, né? Mas ainda dá para melhorar. Eu acho que o clube do tamanho do Flamengo, se o Flamengo fosse uma empresa, faturando 1,5 bilhão por ano, ele tinha que ter uns 300, 400 milhões em caixa. É assim que você toca uma empresa. Ninguém toca uma empresa grande com menos de 3 meses, 4 meses de dinheiro em caixa. O Flamengo tinha dinheiro para 2 dias. 2 dias. O Flamengo tinha uma situação econômica boa, mas uma situação financeira ruim, né? Aquele cara que tem imóveis, tem mobilizado, tem o elenco, mas não tem dinheiro no banco. Liquidez, né? Não tinha liquidez. Não tinha liquidez. Agora está até o Boto falando em Vlahovic hoje. Ele pode falar o que quiser, né? O Boto e o paparazzo, né? Não, ele falou, ele deu entrevista. O Boto falou lá para a Gazeta dello Sport. Entre falar e fazer faz uma diferença enorme. Não, tem que convencer o cara também. Esse campeonato que tem uma premiação muito grande, eu queria te perguntar se o Flamengo ir avançando e ganhando cada vez mais dinheiro pode acabar ajudando também na questão do projeto do estádio, né, que o torcedor tanto pensa sobre. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Nada que ver uma coisa com a outra. Eu vou te explicar por quê. O projeto do estádio é um projeto para 50 anos e ele tem que funcionar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 e daqui a 20. Isso é um projeto que, olha, a minha promessa é a seguinte: eu jamais faço nada na minha vida que seja baseado em emoção. Todas as decisões importantes da minha vida que eu me baseei em emoção, eu fiz coisa errada. Então, se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF, ou que isso vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, eu não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo centro de treinamento do Jorge Elal, né? Então, a gente demorou mais de 20 anos para fazer. Então, o estádio, eu tenho Maracanã por 19 anos. Maracanã por 19 anos. Então eu tenho 19 anos para fazer isso. A gente tem que ganhar muita coisa ainda, ganhar um dia sim, o outro também, abastecer o caixa da gente. Aí quando tiver mais dinheiro em caixa e mais clareza sobre os projetos, a gente vai tomar uma decisão avalizada. Os estudos que nós estamos fazendo até agora, eles já demonstram que não dá para fazer no tempo que foi dito, nem no preço que foi comentado. Os estudos que estão fazendo, tem 4 empresas avaliando os trabalhos que eles fizeram, que eram preliminares. E a conclusão, infelizmente, é de que as coisas vão demorar mais tempo e vão custar mais do que tinha sido colocado naquela época. E que, infelizmente, é a vida como ela é. Infelizmente, é a vida como ela é. Então, se isso tiver que comprometer a performance esportiva do Flamengo, nós não vamos fazer. Vamos pegar o caso do Corinthians. O Corinthians, em 12, foi campeão da Libertadores e Mundial. E os meus amigos corintianos dizem: daqui a 2 anos nós vamos ter o estádio da gente. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu de lá para cá com o Corinthians, do ponto de vista esportivo? Então, é sempre aprender com a experiência da gente é prova de inteligência. Aprender com a dos outros é prova de sabedoria. É melhor a gente olhar em volta, ver quanto está custando dinheiro no Brasil. Então, se não houver uma fórmula de financiar esse projeto que leve o Flamengo a virar SAF ou comprometer performance esportiva, nós vamos empurrar isso para frente com toda certeza. Aliás, eu sempre disse isso no processo eleitoral. Algumas pessoas diziam: não fala isso que você vai acabar não sendo eleito. E eu dizia o seguinte: olha, eu tenho uma porção de defeitos. Mentiroso e enganador eu não sou. Certo? Não vou enganar ninguém, dizer que é simples, rápido e fácil. Porque não é. Não é. Então, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Então, hoje nós estamos pensando aqui no treino, em Los Angeles, buscar mais 2 milhões de dólares, mais uma vitória, que ajuda nesse processo todo. Mas não tem uma correlação direta a premiação daqui com o estádio. Não dá para comparar o entendeu? O estádio para a gente é ordem de 500 milhões de dólares. A premiação aqui, se ganha de 2, passar para a próxima fase é 7 milhões. Então, vou construir uma casa em Angra e você dizer: ótimo, já tem a bicicleta aqui, já tem a bicicleta para botar, né? A casa é um pouquinho mais cara, né? Mas eu baixo.
a situação fiscal do Brasil melhorando ajuda, né, o Flamengo, obviamente. É claro que ajuda, mas o custo de capital a 15% ao ano... É. E quem vai emprestar dinheiro para o Flamengo a 15? Porque a Flamengo empresta a 21. O estádio custa 3 bi, 21% de 3 bi, 600 milhões ano. Se eu der 110 milhões de dólares para o Boto e para o Felipe Luiz, a gente monta uma seleção mundial. Isso em um ano. Estou falando de custo do dinheiro, tá certo? Passou um ano, você tem que botar outros 600 só pelo custo de capital dos 3 bi. É uma fortuna. É uma fortuna. Então, assim, são as escolhas que você tem que fazer, né? E as escolhas que nós vamos fazer são essas aqui dentro de campo. Ter um time forte. Né? A gente veio jogar aqui na Filadélfia. Como é que foi o jogo de ontem? Eu me senti em casa ontem. Todos os lugares que a gente vai, a gente se sente em casa. Então esse conceito, né, físico de que esse é o meu campo, o Flamengo joga em casa em qualquer lugar que ele vai. Então, sempre nós temos muitas casas. São Luís do Maranhão. Chega São Luís do Maranhão, chega uma hora da manhã, tem 100 mil caras te esperando na rua. Não é uma disputa de título, não é nada. Isso é uma devoção, isso é um negócio sensacional. Basicamente é isso. Vamos lá trabalhar mais. Valeu, obrigado. Vocês soltarem o... Eu não falo.